E está no ar mais um episódio do podcast Franquia Sem Segredo. Detalhe pequeno e importante, como diz o Madeirite. Detalhe pequeno, papai. Cara, o único podcast de franquia, que não tem viés, somos nós. Nox. Isso é legal. Isso é legal. Então você que não nos segue, tá vendo esse vídeo aí porque apareceu, cara, começa a seguir, entra no Instagram, entra no TikTok, ativa o sininho do YouTube. Estamos aqui com o Luiz, com o Marcos Rizzo, cara, e a gente realmente tá aqui para defender um franchise íntegro e você não cair nas pegadinhas e nas armadilhas que o mercado do franchise brasileiro traz e traz muito. Na matéria do programa passado... Pergunta. Você que é o nosso guru, acha que nós temos mais haters ou mais amantes? Rizzo, tá aí um negócio, cara. Os nossos haters fingem que a gente não existe. É. Eu já percebi. Eles sabem da nossa existência, nos ignoram, mas nós, cara... Somos igual Maomé, né? Se a montanha não vem em nós, a montanha vem na gente. Né? Os comentários que você recebe aqui, não sei o que, aqueles que eu mando pra vocês do LinkedIn, o que eu falo. É legal. Na boa, a galera já sabe que a gente tá fazendo barulho, né? Mas eles fingem demência porque não interessa, né? Demência, olha, Alzheimer. Deixa eu te falar do nosso guru Emílio Zurita do Pânico. Ele fala, você sabe que tá dando certo pela quantidade de haters que você tem. É. Exatamente. No programa passado, a gente falou sobre os multifranqueados. Então, matéria da BF falando sobre 87% das redes tem multifranqueados. 87 enfim. De 300. Aquela história, aquelas estatísticas para chamar... Vale a pena até você voltar aí, se você não assistiu o programa passado, para você entender um pouco do que a gente vai falar nesse programa, que eu acho que tem um gancho muito legal. E aí, quando a gente fala de multifranqueados, tem a questão da multimarca. Para a Associação Brasileira, tem o multifranqueado que tem várias marcas diferentes, vários... Multimarca e monomarca. Negócios, e o monomarca, que são franqueados ali da mesma franquia, do mesmo negócio, né? E eu trago uma matéria aqui que eu acho que puxa um pouco para esse lado, que a matéria diz o seguinte, é uma matéria da SEGS. Saiu num site, chama segs.com.br. segs.com.br, do dia 8 de abril, escrito por Raquel Dourado. Então, a matéria é o seguinte... Só assim, calma. Vai. São os detalhes Para tudo. São os detalhes que deixam a gente contentes. Né? Então, assim, antes da gente tomar o primeiro tropeço, vamos ver onde saiu essa matéria. Saiu nesse portal que é de seguros, né? Voltado mais para o seguro. E saiu na aba, a notícia está na aba seguros, falando de franquia profissional. Então, assim, é só uma pimentinha para ver quando, assim, se foi proposital ou não foi, né? Tem mensagem subliminar. E como diz o povo de Piracicaba, o povo só olha para as pingas que eu bebo, mas não olha para os tombos que eu levo. Exatamente. Vamos lá. Franqueado profissional. 2 pontos. O novo patamar do empreendedorismo do franchising. Essa aqui é... Cara, a headline dessa matéria já o Rizzo tem 3 infartos, a ponte de safena estoura, né? Só pelo coloca 3 stents. Cara, já vai internado. Lá na Austrália, como é que é o hospital? Rizzo, é de boa? Ou tem aranha, canguru também? Tem, né? Tem koala. Eu mandei um vídeo pra ele, cara. Ele tem fala koala de pelúcia. Ele fala que lá não tem bicho. Eu mandei um vídeo pra ele lá no Instagram, dos caras na Austrália lá, cara. Tem aranha em todo lugar lá na Austrália, bicho. Você tá louco. Vamos lá. Leonardo Castelo, CEO do ecossistema 300 Franchising. O cenário do franchising brasileiro está passando por uma metamorfose significativa. Pausa. Você sabe o que é metamorfose, né? Eu prefiro eu sou ser ambulante. essa metamorfose ambulante. Mas a metamorfose é quando você muda, né? Não é uma coisa que é uma coisa, passa por uma mudança e continua a mesma coisa. A metamorfose pressupõe que vai mudar. A lagarta virou borboleta. Então, assim, quis falar bonito, mas
Sim, não tá legal, né? Metamorfose teria que mudar, mas se vai mudar, vai deixar de ser franqueado? Então não é metamorfose. Tudo bem. O que antes era Então, dominado assim, por... metamorfose- Fala, Riso. É assim, eu me sentindo um cachorro, au, né? Mas enfim. O que antes era dominado por empreendedores individuais, operando uma única unidade, hoje dá espaço a um novo perfil de investidor, o franqueado profissional. Diferente do tradicional operador de uma única franquia, esse novo empreendedor é um estrategista. Interessante, hein? Um gestor de múltiplas operações que vê no franchise uma via para expansão acelerada, não apenas um meio de subsistência. Participar de programas de mentoria, de gestão voltadas para o franchising, podem ajudar o empreendedor a desenvolver as habilidades necessárias para se tornar um franqueado profissional, onde não basta apenas gerenciar um negócio, mas é preciso construir um ecossistema de crescimento contínuo. Antes de você falar, eu vou fazer uma pergunta, isso. Pergunta importante. Você compra uma franquia para aprender a gestão daquela franquia. Aí eu preciso também entrar em programas de mentoria. Não entendi. Para ser exponencial. E acelerada, que era a palavrinha que dá urticária no Luiz. É. Eu comprei uma franquia, fiz o treinamento, vou aprender gestão da franquia. Mas aqui ela está sugerindo a você participar de programas de mentorias de gestão voltadas para o franchise. A mensagem subliminar é que ele tá vendendo pacotes de coaching, entendeu? Ricardo, Luiz, eu queria te perguntar sobre a etimologia da palavra. Tem a palavra acelerado. Você não acha que seria mais correto a gente usar a palavra acelerado para quem comprar uma franquia dessa? Você tá louco. Você separa, você tira o A, mas você põe, você tá louco. A distinção entre o franqueado tradicional e o profissional reside na mentalidade e abordagem dos negócios. Enquanto o primeiro tende a focar na operação diária de uma unidade única, o segundo atua como executivo de alto nível. Ele estrutura equipes competentes, implementa processos estabelecidos pela franqueadora de forma eficiente, analisa indicadores chaves de desempenho e busca constantemente a otimização de resultados. Seu objetivo não é apenas manter o negócio funcionando, mas expandi-lo de forma sustentável e lucrativa. Eu vou fazer uma pergunta bem sincera. Se eu tenho todo esse potencial, tenho todo esse potencial, eu sou essa bala de canhão aí que está descrita. Por que eu vou pagar 10% para alguém e não boto isso no meu bolso e não monto meu negócio? Eu seria um franqueador, né? Se eu tenho todos esses requisitos, né? Eu seria franqueador. Por que eu vou ter um monte de unidade franqueada? Eu montaria um negócio para franquear. Se eu sou esse caminhão, esse super truck aqui, por que eu não sou o cara que vou montar? Por que eu vou gastar tanta habilidade, tanto negócio para gerenciar um negócio que eu tenho que deixar 10, 15% em cima da mesa e pagar alguém ainda por isso? Não, ainda comprar produto dos caras empurrado. Sou obrigado a comprar produto. Ou seja, eu não posso ser eficiente ao extremo. Porque... Fala isso, depois eu continuo. Não. É que é assim, para não perder o foco, do que nós estamos falando? Do faraó ensinando ao pequeno faraó como montar a sua pirâmide. É exatamente isso. Exatamente isso. Mas é que eu só estou justificando ao contrário. Não, eu discordo, Riso. Eu discordo. Ele não está ensinando o cara a montar a pirâmide. Ele está empurrando pirâmides nos caras goela abaixo. É. E o cara vai comprar um monte de pirâmide que vai desmoronar amanhã. Não. A ideia é que você monte a sua pirâmide. Mas com as marcas dele. Com as marcas dele. Não. Vai te vender a pedra. Ah, exato. Exato. É só ele. Exato. Exato. Eu estou falando uma coisa. É. A pirâmide pode ser sua, mas você tem que comprar a minha pedra. O meu Sales Campus. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta para você. Vocês já não ouviram essa história sem vergonha antes? Chamava-se marketing multinível. Dá uma poli não sei o quê, que tem um grupo agora chamado GAP, que tem várias franquias, que acabou de admitir que a poli não sei o quê quebrou. As coisas voltam com a maior cara de pau.
Toca o barco. É que esse cara provavelmente leu a biografia e o livro do outro cara. Não, Entendeu? esse cara já escreveu um livro. Ele já é o campeão da Endeavor. Esse cara é o pica das galáxias. Aliás, tem uma rede aqui que eu quero mandar para vocês. É a rede Pica Longa. Tem tudo a ver com ele. Toca o barco. A distinção... Bom, isso que eu já falei, desculpa. É aqui, ó. Seu objetivo não é apenas manter o negócio funcionando, mas expandir de forma sustentável e lucrativa. Essa mudança de paradigma, então já não é metamorfose, Luiz, é uma mudança, tá? É benéfica também para as redes. Franqueados profissionais contribuem para a estabilidade e crescimento, reduzindo taxas de inadimplência e fortalecendo a presença da marca em novos mercados. Reconhecendo essa vantagem, muitas empresas estão desenvolvendo programas específicos para atrair e reter esses investidores, oferecendo suporte em gestão e condições favoráveis para a abertura de múltiplas unidades. Não, vamos ler a frase de novo. Vamos ler a frase de novo. Empresas quais? Não, muitas empresas quais, cara pálida? Muitas quais? Quais são elas? Ah, tem umas 300 para escolher aqui. Cara, boa resposta. Boa resposta. Calei a boca, segue o barco. Não, eu vou ler o parágrafo de novo. Lê, Luiz, vai. Mas agora com algumas pontuações. Olha só. Essa mudança de paradigma é benéfica também para as redes. Ele vai explicar qual é a mudança de paradigma. Franqueados profissionais contribuem para a estabilidade e crescimento, reduzindo taxas de inadimplência e fortalecendo a presença da marca em novos mercados. Até onde eu sei, isso é franchising. E quem faz expansão o estudo, e fortalecimento da marca em novos mercados é o modelo de expansão por franchise. É o franqueador. Ou seja, não tem nada de profissional, não profissional, individual, não individual. Exato. Nessa parte. Ponto. Aí contribui para a estabilidade e crescimento, reduzindo taxa de inadimplência. Eu garanto para você que nem o cara que comprou e não tem experiência nenhuma, ou seja, aquele cara que saiu, pegou o programa de devolução voluntária, pegou toda a grana que ele tinha e jogou dentro de uma franquia. Nem esse cara pensou em ser inadimplente. Então, a inadimplência não é um pressuposto. Ela acontece por condições do mercado, porque, na maioria das vezes, esse coitado... Aqui ele está justificando uma coisa que teria que ter embaixo, que é função da franqueadora fazer. Treinar esse cara para esse cara ser profissional. Esse franqueado deixar de ser um cara que não tinha base e ele ser um excelente gestor daquela operação, daquele negócio. Senão, para que eu sou um franqueador que dou treinamento, que concedo tecnicamente, transfiro o meu know-how? Nada disso se aplica. Aí continua pior. Reconhecendo essa vantagem, muitas empresas estão desenvolvendo programas específicos para atrair e reter esses investidores, oferecendo suporte em gestão. Caraca, bicho! Mas isso não é o raio da atividade do franqueador? Oferecer suporte em gestão? E condições favoráveis para abertura de múltiplas unidades. A premissa da franquia. A franquia. Condição que eu tenho que ter como franqueador não é que eu vou dar condição favorável para você, Ricardo, abrir múltiplas unidades. Eu quero que você abra uma e ela tenha sucesso. Se você tiver sucesso numa, aí você abre duas, você pode abrir a terceira depois. É o que o Pivete falou aqui. Você não sai abrindo 5 unidades dele de cara, você abre uma. Depois você abre outra. Mas e aqueles contratos que você já compra e já compra com direito de abrir 5? Tipo esses mercadinhos. Ele faz, né? A empresa desse esses mercadinhos. Mas então, mas daí é ruim? Porque daí eu já compro uma tacada só, já tenho 5 contratinhos. Então, mas na boa, conheço o processo de venda aqui. E o processo de venda não é assim, ele vira pro Ricardo, você tem dinheiro? Tá, compra essa. Ó, se você comprar mais uma unidade, tem 50% de desconto. Então já então você não tá olhando o perfil profissional do cara. Você tá olhando o profissional que você tá olhando é o bolso do cara. Só que você não tá olhando pro cara descer o escorregador quando faz uma venda. Ah, é. Eu acho que isso faz a diferença. Vocês estão sendo maldosos, porque o dono dessa matéria foi o cara que montou as franquias mais top. Foi o cara que montou as franquias MK Academy. Foi o cara que montou a BB Burger com o Carlinhos. Ele sabe tudo, meu amigo. Vocês estão falando um monte de bobagem. É verdade. Toca o barco. Essa segunda que você falou aí, não vou falar nada, mas procura ela. Só dá um Google. Não tá nem no site dele.
Ele vendia ativamente, não tá mais nem no site dele. Eu estou reunindo todas essas que eu falei. Nós vamos ter um programa especial, porque nós precisamos do carimbo experiência quase morte. Ah, não, mas esses aí vai por mim. Aí é o quase morte, é só se for quase morte, porque o franqueado que comprou infartou. Porque a franquia morreu. Morreu? Já não tem? Segunda aí Não que tem ele nem pra falou, vender mais. A morreu. BB Burgers fala. Não, a outra. A MK? Não. Essa morreu, Não. já era. Não. Está viva e separada deles. E a BB Burger é a mesma coisa. Já tem um laranja no meio. A BB Burger é muito interessante, que tem um cara que era do mesmo grupo, lá de Joinville, e ele tem uma entrevista com um cara que ele teve uma grande experiência, né, que fazia limpeza nos Estados Unidos, né, era cleaner, e aí ele sabe tudo das franquias americanas, e ele foi lá para o Nordeste para cuidar do BB Burger. E a gente fala, não tem mais nada que ver com isso. Toca o barco. Vamos falar do nosso amigo aí. O futuro do franchise pertence àqueles que buscam profissionalização e crescimento estruturado. A adoção da postura de franqueado profissional não implica necessariamente na abertura imediata de várias unidades. Parece que eu tô lendo outra matéria. Eu faço um entre aspas meu aqui, mas a gente empurra em você várias unidades, mas não precisa ter. Nas mudanças de mentalidade e na preparação para escalar o negócio de forma eficiente. O sucesso... Opa, escalar? Fala, Riso. Escalar. O sucesso no franchise não está apenas na escolha da marca certa, mas na capacidade de multiplicá-la com competência e visão estratégica. Não, nem precisa ler o resto. Eu também gostaria que você interrompesse. O resto não lê, não, por favor. Esse final, tomate. A única coisa que tem que deixar claro, e eu falo, que essa é uma matéria da 300 Exponencial, aceleradora, escaladora, Sales Camp, blá, 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 e tem tudo a ver com o nosso programa anterior. Precisamos criar o conceito do multi-blaster, aster, mega, pica das galáxias franqueado, porque eu tenho que empurrar mais um monte de franquias para você, seu trouxa. Ah, não. No caso da associação, eu boto um carimbo ali de mais reprovável, porque assim, ficar empurrando um negócio, um conceito que devia tomar cuidado. Mas no dele, até faz sentido, ele tá sendo honesto. Você entra no site dele, ele vende 1 bilhão de marcas. Então, ele tá sendo honesto com o que ele se propõe. Sim, perfeito. Vendeu assim, eu tenho aqui essa marca, mas eu tenho essas outras 150 ou 200 ou 300 marcas aqui. Então, assim, na pior das hipóteses, ele tá sendo honesto com o que... Ele tá justificando aquilo que ele faz. Eu vou vender um monte. Se tá certo ou errado... Assim, dessa matéria, o único parágrafo que eu concordo é esse último aqui. Que a adoção... Que o franchise... Ele pertence àquele que as pessoas buscam profissionalização e crescimento estruturado. O crescimento estruturado contradiz o que está escrito em cima da matéria. Porque se eu quero um crescimento estruturado, eu não vou sair abrindo um monte de unidade, um monte de negócios diferentes. Eu quero estruturar minha operação de uma forma cadenciada e não acelerada e exponencial, entendeu? E aí eu quero pegar esse teu comentário, Luiz, e quero reforçar. Porque o que você está dizendo é que, às vezes, é melhor fazer o que você está fazendo de uma maneira aberta, e você só está fazendo isso porque você foi colocado fora da entidade, né? Não deixaram mais você participar. Do que o outro que preside a identidade e que você entra na franqueadora, que ele também é o CEO, e aí você vê um monte de marcas. A diferença aqui é que um tem 10, 15 marcas e o outro diz ter centenas. Mas a prática é a mesma. Não, veja, assim, é o exemplo recorrente que a gente tem aqui. Então, assim, a gente recorrentemente trata dele, que é o McDonald's. Ah, cara, demais. O McDonald's então, top. Vamos trazer, assim, vamos procurar, eu pedi até pro IBGE aí se ele deve ter na HD dele, um franqueado do Mac que em 2 anos ou 3 anos abriu 2, 3 unidades.
Se o cara passa Tem quase vários. 9 meses só treinando, não dá tempo para ele abrir duas unidades. 5 anos isso? Qual que é a média de um franqueado McDonald's para ter por uma 2 segunda? anos não. Eu ia falar da quantidade de unidades. O franqueado, seu vizinho de Sorocaba, ele é o dono pelo menos de umas 15 franquias na região. Mas não abre uma por ano. Não. Então. Ele está lá, ele está ali em Sorocaba há 30 anos. É. Ele mora no condomínio do lado lá. Quando você está chegando lá pela Raposo, tem uma placa lá. O Mac faz isso em todas as cidades, né? Tem nessa cidade, então em Tu tem tantas unidades. Lá tem 15 unidades. Pelo menos a última vez que eu lembro de ter visto a placa. 15 unidades. Você é vizinho? Traz ele aí para Piracicaba, vamos conversar com ele. Eu sei o condomínio que ele mora, mas... Não, numa dessa, assim, porque é legal falar com o outro lado, o franqueado. Os meus amigos já se foram, né? Então, por causa da idade, mas os seus certamente são mais jovens, mas ele tem 30 anos na operação. E eu sei até quem foi que vendeu a franquia para ele. Aí. Qual era o diretor do McDonald's. Mas é só para dar um link com o nosso episódio anterior, dessa malandragem de falar do super franqueado. Por quê? Porque eu quero te educar a comprar várias franquias das várias marcas que eu tenho. Porque para você montar a sua pirâmide, você tem que comprar o tijolo, a pedra, comigo. Entendeu? Bom, vou para mais uma matéria agora, então, que eu acho que também casa com essa matéria. Isso. Né? Que é a matéria que saiu no portal da Terra no dia 3 de abril. Então são todas matérias bem recentes. Né? Bem recentes. E a matéria diz o seguinte: sistema de cotas no franchising aceleram expansão de redes. Estratégias têm sido usadas em franquias com potencial de crescimento ou de alto investimento inicial. O modelo de sócio cotista tem ganhado espaço no franchising brasileiro, atraindo investidores interessados em participar do negócio, mas sem operar diretamente na franquia. E o comentário do nosso querido Riso, né? Qual espaço e quem tenha sido atraído. E aí? Não faço a mínima ideia, né? Talvez os super franqueados, os hiper franqueados, né? Sei lá, esse público aí, né? Para o especialista em franquia Vinícius Barreto, vice-presidente da vertical de Scale-Up do ecossistema 300 Franchising, o modelo surge como uma alternativa para captar recursos de pessoas interessadas em entrar no setor, um caminho para redes com potencial de crescimento. Riso, isso existe nos Estados Unidos? Pergunta, dúvida? Isso já existiu e no Brasil existiram várias coisas semelhantes. Eu até cito algumas, né? Mas eu queria chamar a atenção, sei lá, Fazenda Reunidas Boi Gordo, né? Avestruz Master, tudo era uma operação de cotas, né? Que estava por trás da franquia que justificava as cotas, né? Alguma coisa me diz que no episódio que a gente teve com o Roberto Valverde, que é o investidor, ele teve ele indagou, ele questionou como é que funcionava esse sistema. E ele confessou para a gente que ele achou uma fraude, porque eles não conseguiam responder perguntas básicas sobre o lançamento de cotas. E aí, o que eu fiz? Eu vou atrás desses caras. Aí eu vi, né, que está ligado a 300 exponencial, não sei o quê, escalabilidade, né? E aí eu fui atrás do chamado gestor, que ele é sócio de uma outra figura lá de Belo Horizonte, que é o seu Lucian Newton, que dá aquelas matérias fantásticas, né? Por que uma franquia de repasse é boa? Porque você não precisa pagar as taxas. Lemos matéria dele aqui, já lemos. Eu lembro daquele vídeo. Aí
ele explica como é que funcionam as taxas de franquia. Aí tem um vídeo dele vendendo franquia do 300 franchise, que não dá para entender, né? E aí a gente começa a entender essa maçaroca que poucas pessoas vão olhar, porque essas palavrinhas que deixam o Luiz irritado é um encanto para muita gente, né? Escalabilidade, o ecossistema, blá, 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 né? E o campus, os Sales Campus. Vamos lá, vamos dar uma olhada quem é o cara. Tá, e seguindo com a matéria então, no Brasil a expansão de redes de franquias por meio de cotas não é uma prática amplamente difundida no mercado tradicional do franchising, mas pode ser interessante em determinados contextos. Se um franqueador optar, por exemplo, por um modelo com sócios cotistas, é essencial que haja um contrato sólido entre os investidores e o operador, além de uma relação bem definida com a franqueadora para evitar problemas no futuro e garantir que a operação funcione de maneira adequada, explicou o Vinícius. Luiz, como é que funciona essa parte aí? Você que é um cara que já trabalhou com M&A, cotas, e enfim. Como é que fica isso daí, cara? Explica pra nós. O Luiz dá risada, cara. Eu tenho que perguntar, o Luiz tá quieto, cara. Não, é assim. Cara, não, é porque você está correto. Falou a palavra contrato, quem tem que falar é o nosso Master Blaster, advogado. Mestre. E agora, advogado profissional. Profissional. Cara, assim, primeira coisa, isso foi um ponto de briga quando eu lancei meu primeiro livro. Sócio cotista, porque o meu primeiro livro é a cor de cotistas. Eu brigava com a editora que ela queria escrever cotista, como está escrito aqui, com CO, e a lei fala cotista de cota com Q-O-Q-U-O. Né? Cuota, né? Cuota. Mas isso é só chato, perfumaria, mas só para você entender aonde entra o problema. Assim, eu vou dar uma outra comparação porque contrato, assim, você não, o contrato ele funciona. E ele serve para regular a situação, mas ele também tem que regular e mediar conflitos. Então, o contrato ele vai ser bom, principalmente quando você puser ele na gaveta e nunca mais olhar para ele. Então, esse contrato está fluindo bem. Agora, quando tem um problema, é aí que você vai entender. Você está pondo esse cotista, você tem que entender onde você vai pôr. Porque eu posso ter investidor? Posso ter investidor. Né? Você tinha antigamente, agora tem os nomes mudaram, mas uma coisa que é muito usada no mercado imobiliário por construtoras, que é um contrato que chama Sociedade em Conta de Participação. O cara que está pondo dinheiro, ele não aparece, quem aparece é a construtora. Né? Nesse modelo de contrato, eu tenho o cara que é o investidor, mas quem está fazendo tudo é o cara que aparece. Num modelo desse, se o cara, que é o que pôs dinheiro, resolver aparecer, ele desmonta essa relação e ele pode ser responsabilizado. Numa operação que eu tenho um monte de investidor para operar uma franquia, porque é diferente, só uma parte, é diferente de uma operação, por exemplo, junta eu, você e o Riso aqui, vamos montar uma operação. Tem muita franquia que vende operação assim. Eu pego 3 operadores, um cara vai ser o franqueado operador lá, mas você tem 2 sócios na empresa, na PJ, que é a pessoa jurídica da franquia, que foram os caras que puseram a grana também. A franquia erra quando ela faz esse contrato, nenhum dos 3 opera e fica um cara tocando o negócio. Que é, nesse caso aqui, o que eles estão dizendo que vale a pena. O certo, quando você faz isso, o contrato da pessoa jurídica é uma coisa, nós 3 aqui somos os... Mas quem que vai operar o negócio? É o Ricardo. O contrato de franquia vai ser assinado com o Ricardo, que é o cara que vai ter que estar lá tomando pancada da franqueadora para fazer a coisa direito. Eu e o Riso não temos nada a ver com isso. Nós só pusemos dinheiro. Então a nossa relação é um contrato de sociedade aqui, que vai, por acaso, ser a operadora daquela unidade. Agora, quando eu pego múltiplos investidores, que eu nem sei quem são, e tento amarrar por um contrato, e desse dinheiro eu vou jogar aqui... Que sem saber nem quem vai tocar o negócio, né? Eu acho que isso conta muito também. Então... Você esbarra até na questão de captação de dinheiro. Porque, por exemplo, você tem hoje esses sites que captam dinheiro para startups de crowdfunding. É regulado pela CVM esse modelo de negócio. Ou seja, eu tenho um portal que eu capto dinheiro de investidores para jogar e aportar dinheiro numa operação. Esse tipo de oferta que eu vendo cotas... né? Isso já aconteceu com aquela coisa de hotel, multipropriedade. Cara, e só BO, né?
Só, Por quê? A Até amiga uma hora... da minha esposa comprou, já vendeu, porque é só fumo. Por quê? Até uma hora que a CVM foi lá e deu uma martelada, acabou com a graça. Porque tinha muita construtora vendendo hotel, quarto de hotel, nessa modalidade. Ela pegava e aí você comprava o quarto de hotel, você entrava num pool de gente que entrava numa sociedade em conta de participação para gerir o hotel e era um pool de quartos. Isso estava muito mal regulado, é irregular isso aí. Por quê? Porque se você deixa... A gente tem uma lei que regula isso, captação de investimento de poupança pública. É uma relação muito tênue que esse pessoal faz, arriscada, de ficar captando dinheiro de investidores para jogar. Porque é diferente de eu chegar num churrasco no domingo, eu, você, o Riso e mais um. Ô, gente, eu quero montar um negócio, vamos aqui juntar, cada um põe 50 conto aqui, a gente põe em cima da mesa e monta um negócio de 200 pau. É diferente. Aqui eu tenho uma captação ativa indo atrás de investidores para pôr dinheiro no negócio. Eu tenho que tomar cuidado com isso. E aí, Rizzo, uma pergunta da visão do franqueador, porque também, Luiz, você concorda comigo, mas para a rede, para o franqueador, dono de várias lojas, aceitar um negócio desse também não é muito bom, porque o cara vai por quem para tocar? Você vai vender uma operação para um monte de gente que é cotista e quem que vai tocar no final das contas? Quem vai abrir aquela franquia dele? Como é que funciona isso, Rizzo? Mas, Ricardo, deixa eu te falar. Eu vou te colocar algumas operações que aconteceram exatamente desse modelo. Mas a primeira coisa que eu quero falar é uma coisa que, casualmente, essa semana eu conversei com o Luiz, né? Que é uma verdade no mercado de franquias é que quem tem dinheiro geralmente não tem perfil para operar a franquia. E quem tem o perfil, geralmente não tem o capital necessário para investir na franquia. Porque quem tem dinheiro não quer trabalhar. E quem quer trabalhar não tem o dinheiro. Guarda essa informação. Aí os engraçadinhos arranjam uma maneira que já foi inventada 1000 vezes, né? Tem pessoal de São José do Rio Preto que fez a mesma coisa, depois a gente pode tocar, né? Que tem essa ideia de, não, eu vou vender uma franquia para você? Não, eu vou te vender a cota de uma franquia que a tua cota mais um monte de outras cotas vai conseguir fazer o investimento e contentar a necessidade de caixa do franqueador. Mas aí o cara pergunta, mas como é que a gente vai administrar essa franquia? Não, é como um condomínio. Vocês, os cotistas, vão sentarem, vão decidir quem é o operador e todos os outros cotistas não vão trabalhar. Eles vão assistir o operador trabalhando. Para isso, ele vai ganhar um prolabore. Agora, deixa eu só te colocar. Voltando para o passado, né, que inclui aí o pessoal da Franchise Vento e outras, eles eram donos, né, da Cooperativa de Franqueados. Isso foi lançado nos anos 90, né? E que a gente batia pesado do tamanho da sacanagem, que foi na mesma época de Fazendas Reunidas Boi Gordo e Avestruz Master, mais ou menos um pouquinho antes disso tudo. Mas o que acontecia? A gente conhecia um franqueado, que era o Cássio, e que a gente chamava ele de Fracássio, que a gente levava ele para os seminários para ele falar. Tá rindo? É sério, é o Cássio, que a gente chamava de Fracasso. Porque, sabe aquele personagem, ó vida, ó não sei o quê? Ele acabava, né? Porque ele entrou numa pizzaria, escuta só, você está rindo? Ele entrou numa pizzaria que tinha 18 sócios, o tamanho da pizzaria, 25 metros quadrados. Quando os 18 sócios se reuniam na pizzaria, eles tinham que fazer a reunião fora, porque não cabia dentro. E a pizzaria, obviamente, quebrou, porque eles não chegavam num acordo, o acordo de cotistas, como o Luiz está falando, porque não existe. É igual reunião de condomínio. Você elege o síndico, ele fala que vai fazer essa obra, e todos os condôminos têm um palpite sobre a obra. E todos os condôminos falam, ele está ganhando algum dinheiro porque a construtora é do filho, do parente, do amigo dele. Pronto, já dá a confusão. Agora, você imagina o fracasso na frente de uma pizzaria,
de aproximadamente 30 metros quadrados com 18 sócios. Ia dar certo? A franquia foi vendida para os 18 sócios pela cooperativa de franqueados. Esse nome, essa era a razão social da empresa corretora que inventava essas franquias e os cotistas. De novo, não se cria, tudo se transforma, né? É uma lei química. Cara, se você pegar qualquer exemplo, vamos esquecer que a gente está falando de franquia aqui. Pega um grupo de amigos de você que resolveu juntou 4 para montar um restaurante. É a mesma coisa, só que você bota a pílula do franchising para um complicômetro. Você está montando uma sociedade, que as pessoas vão opinar. Se você não tiver uma estrutura, e veja, nós estamos falando de uma relação contratual. Eu tinha um cliente que falava, contratos são feitos para serem quebrados. Ele era um pouco agressivo. O Ray Kroc falou isso, né? Contratos são feitos para serem quebrados. Não, ele não era agressivo, ele era realista. Entendeu? Então, quer dizer, aí você fala, eu vou montar o melhor contrato. Cara, o melhor contrato é aquele que as pessoas têm uma índole parecida e nunca vão brigar. Porque quando brigar, é quando você vai descobrir quem é o seu sócio de verdade. Entendeu? Você descobre o outro não quando tá tudo bom. Você descobre o outro quando dá divergência. Você descobre o outro quando empata a matéria que você quer discutir e tem que decidir de algum jeito. Ou quando dá conflito. É aí que você vai descobrir quem é o cara que é o seu sócio. Lembra disso. Seguindo. Fala, Riso. Só quero pegar o exemplo do Luiz. Vê esses famosos, né? O cara lá do Cão Velho, que montou não sei o quê, com restaurante, com tantos amigos. Eu não me lembro o nome dele. A amiga Fogaça. dele lá do mesmo programa, a Paola, né? Que montou o negócio de empanadas, não sei o quê, com não sei quantos sócios. E era franquia e foi para frente. Não dá 2 passos esse tipo de coisa, porque os sócios brigam. Nossa, eu lembro de ela estava ainda no programa, e o sócio lá, um argentino lá na Argentina, falou que ela passou ele para trás, só que, é impressionante a assessoria de imprensa dela aqui no Brasil, conseguiu sumir com essas matérias que ninguém nunca mais falou. Mas você viu ela no podcast, ela falando no podcast, que viralizou, ela falando que ela operava o restaurante, ela deixou o restaurante quebrar para poder comprar barato do sócio. Ela falou isso, cara. Então, que bom. Ela falou isso, a galera moeu ela, hein? Mas, cara, você conhece atenção, experiência quase morte. Ela virou franqueadora de uma rede de empanadas, de uma rede que nunca existiu, que nunca passou de 3 operações e já foi pro saco. Lembrar, vamos colocar no nosso experiência quase morte. Seguindo. Começa até a bugar, né, Riso? Começa até a bugar aqui, cara. No modelo tradicional de franquia, o franqueado é responsável por toda a gestão da unidade, incluindo operação diária, contratação de equipe e gestão financeira. Agora vem o cereja do bolo. Ó. Com o programa de sócio cotista, o investidor pode adquirir uma parcela da franquia enquanto a administração fica a cargo de um operador qualificado ou do próprio franqueador. O franqueador vai operar para ele. Essa é a cereja do bolo, Luiz. Essa é a cereja do bolo. Sobre o lucro, os cotistas recebem sua parte conforme o percentual de participação na empresa. O sócio administrador tem uma remuneração fixa ou uma parcela maior dos lucros como incentivo para gerir o negócio. No entanto, o Barreto ressalta que é importante avaliar de forma criteriosa o histórico da franqueadora e sua gestão nas unidades antes de ingressar. Pronto, aí já... Isso é importante. Puxa vida. Mas aí já quebrou, né, cara? Que você lê, você vai atrás do histórico dessas franquias que vendem cota, você fala assim, rapaz, que histórico que tem isso aqui? Não. E casualmente todas estão no berço dos 300, né? Abre aspas. A presença de um gestor experiente e um plano de negócio são fundamentais para o sucesso do negócio, fecha aspas. Foi um comentário dele. Aí você pega a presença de um gestor experiente. Aí você pega a COF, ela tem lá no item 2 da COF, que é juntar os balanços e demonstrações financeiras, ela coloca lá que dispensa
o balanço de demonstrações financeiras porque não tem ainda, porque uma empresa foi criada no ano anterior. Aí você diz para mim aonde está a experiência do cidadão e o histórico do cidadão. E outra, né? Um gestor experiente, cara. Quando você vai comprar uma franquia, cara, uma das coisas que você não precisa ter experiência, né? Você vai aprender. Deixa eu fazer uma pergunta para o Luiz aí, por favor, Ricardo. Luiz, ao pegar a COF desta franquia, que vende cotas para franqueado, e eu for olhar a lista dos franqueados, você acha que na COF deveria estar somente o nome do sócio cotista operador ou de todos os sócios? Não vai ter nunca de todos os sócios, né? Nunca. Nunca. Ricardo, tentei fazer uma pegadinha, mas o cara tá ligado, não dá. Imagina. Assim, pode falar a verdade? Nenhum sócio vai aparecer, porque desses sócios, quanto que é good money e bad money tá por trás? Você vai ver um monte de gente que assim, cara, não pode aparecer e não vai nem ser sócio no papel, na realidade ele é só no contrato, porque ele não tem nem como justificar aquele dinheiro que ele tem, que ele tá pondo naquela operação, entendeu? Então, cuidado, Ricardo, olha o que o Luiz está falando. Essa é uma franquia para cítricos. Eu ia falar agora isso. Eu acho que é a franquia que vende suco de laranja. No segmento de saúde e bem-estar, ProRir, uma rede de clínicas odontológicas, que o Riso conhece bem, rede odontológica o Riso conhece bem, hein? Lançou recentemente o projeto de sócio cotista para acelerar sua expansão em 2025. O setor apresentou um crescimento de 16,5% no ano passado, segundo a ABF, e a empresa quer aproveitar a boa maré. Atualmente, com 20 franquias, pretende encerrar o ano com 30, com foco nas regiões fluminense e metropolitanas do estado. Franquia ProRir. Investimento de 900 mil até 1,2 milhão para abertura de até 4 unidades da ProRir. É possível adquirir uma cota mínima de entrada de 5% e máxima de 30%. Temos uma taxa interna de retorno de 46,15%, fazendo com que o valuation estimado desse projeto seja de 2,9 milhões, mesmo ao considerarmos um custo de oportunidade de 21,30%. Comentários? Tenho. Eu quero comprar uma franquia, eu não quero fazer reunião com o diretor financeiro no board da franqueadora, entendeu? Que é isso, que o cara tá dando um monte de dados estatísticos que fica bonito para você justificar um relatório financeiro, mas assim, no fim, o que tem que ficar de pé no fim do dia? É uma clínica odontológica. Mas o cara não falou da clínica odontológica aqui. Cara, vamos lá. Uma cota mínima, 5%. Se a gente pegar 100% e dividir por 5, são 20 pessoas. Donas. E outra, vou colocar uma outra coisa. A pizzaria que só tinha 18. A pizzaria Segue só o tinha barco, 18, agora tem 20. E outra, vou falar uma outra coisa. É um esforço danado para um cara, porque é um esforço de um monte de índices e números para no final do dia, dessa forma, enxergo como uma ótima porção de investimento, inclusive para quem não é dentista, mas busca um melhor rendimento para o seu dinheiro. O cara vai ter esse retorno todo aqui, né? Uma oportunidade de 21% com o risco. Você deixa o dinheiro num CDI da vida, você vai ter 15% no Brasil. Para que eu vou pôr o meu negócio como cotista no risco de que eu não estou nem operando? Não é o meu dinheiro. Ele não fala o tempo aqui, né? Não. Esses 21% em quanto tempo, né? Não fala. Ele não fala na matéria. Ele falou taxa interna de retorno de 46%. Mas em quanto tempo? Custo de oportunidade de 21%. Isso não é importante. Então, mas ó... Isso não é importante. Eu vou pegar, eu não tenho... Aqui ele fala, ele reforça que a opção de 5% viabiliza a participação, ainda que do dentista recém-formado que esteja a empreender e quer ser sua clínica própria. Provável que o cara não tenha 300 mil para iniciar o negócio, mas com 50 já consegue entrar de sócio em pelo menos 3 unidades, veja bem. Ou seja, não é... Eu não tenho dinheiro para montar uma de 300, mas eu vou entrar com 50 em 3.
Porque isso aqui, o que é o modelo disso aqui? Você conhece a investimento anjo? Investidor anjo, sim. Investidor anjo de startup. É o mesmo modelo. Eu junto um grupo de anjo e junto um cash para entregar na mão de uma startup. Só que esse modelo para aí. Mas a minha pergunta é assim, por que ele vai pegar 50 pau de um cara, em vez de pôr em uma unidade, ele tem que pôr em 3 unidades? Porque aí a gente fala da matéria que a gente começou o programa e daquela que a gente fez o programa inteiro passado. Escalabilidade. Multifranqueadores. Explosão, crescimento exponencial. Então, Growth. Na hora que eu for olhar, por que eu vou pôr 300, juntar 3 pessoas para pôr de pé uma unidade, se eu posso juntar um monte e colocar 3? Aí eu já... Quem está lucrando com isso, quem é que é o cara? O cara que está lá em cima da aceleradora, que vendeu 3 franquias, cobrou 3 taxas de franquia, ganhou 3 comissões. A franqueadora que ganhou um fluxo de caixa maior, e se é uma franquia que tem que vender produto para os franqueados, acabou de ganhar 3 novos clientes. Entendeu? Como fica bonita a conta? Ninguém está preocupado com o franqueado ou com o investidor que põe dinheiro lá na ponta. E, Ricardo, é importante perceber que nesse exemplo que o Luiz acabou de dar, eu falando com o franqueado, eu falo assim, você vai ser dono de 3, de 4 operações. Então, a vaidade dele cresce com apenas 5%. Você vai ser dono de 3, 4 operações. E você pode sair por aí dizendo, olha, essa franquia é minha, essa franquia é minha. E as pessoas acreditam nisso. Cara, você me lembrou agora uma. Tem um cara que eu gosto muito. Eu gosto muito do que ele faz, né? E ele tem um programa na televisão, agora eu não sei mais em que canal que tá desses aí, mas é o Marcos... É lá americano, um americano, um carequinha. Eu acho que ele é libanês. O sócio? O sócio, é. Em português em português é o sócio. Mas hoje ele tem outros programas. E, cara, o modelo que ele faz é o seguinte, ele é um cara que tem a grana, e o que ele chega e ele fala? Eu vou pegar e salvar o teu negócio, e ele... Por que eu lembrei dele? Porque 5%, a última coisa que eu quero ser sócio de 5% do negócio. Se eu vou querer 5%, é 5%, 1%, 0,1% é a mesma coisa. Você não manda em nada, certo? Então, compra ação da Petrobras. Não, Petrobras não, porque eu não gosto de empresa que é pública. Compra, sei lá... qualquer Ambev. Não. Peguei no pulo. Não. Ele respondeu sem nem pensar, cara. Vamos para Bradesco, pronto. Vamos Itaú. Não, empresa pública. Olha aqui, ó. Aí o que acontece? Esse cara, o que ele fala? Ele vira e fala, olha, eu vou pôr o teu negócio de pé, eu vou resolver o teu negócio. E ele entra na operação do cara. Ele discute, ele vai na ferida. Só que o que ele faz sempre? Compra 0,5%. Ele compra metade. 50%. Por que 50%? Porque é para dar pau. Então, para não deixar os caras fazer. Né? Então, por quê? Eu não vou ser minoritário num negócio que eu tô pondo um caminhão de dinheiro. Eu vou ser, na pior das hipóteses, igual. E igual, para se der empate, a gente não faz a besteira. Eu ia falar um palavrão. A gente não faz a besteira. Entendeu? E eu acho esse um exemplo fantástico. Você quer olhar e falar, nossa, eu quero ser investidor, um monte de coisa. Então pensa num modelo assim. Agora, eu vou pegar um caminhãozinho de dinheiro que eu guardei e jogar numa operação para ser múltiplo unidades, e você minoritário, você não vai nem opinar. Se os caras fizerem besteira e o negócio não for para frente, eu vi dinheiro. Você perdeu o dinheiro da sua vida toda. Fala, Riso. Não, é que eu ia comentar o que vocês acabaram comentando. É que não tem lógica esse negócio do jeito que é as pessoas entrarem, né? E o outro comentário que eu fiz eu prefiro a pizzaria do fracasso, que só tinha 18 sócios, porque a conta que você fez, nessa aí vai ter 20. Pior ainda, né? Aí tem aqui, no setor fitness, a Academia Gaviões, com quase 50 anos no cenário paulista, consolidou sua marca com um modelo de crescimento estruturado. Desde 2019, adotou o franchising como estratégia de expansão e, para acelerar sua presença nacional e internacional, lançou o projeto de sócio cotista. Atualmente, a rede soma 43 unidades em operação e mais 70 em implantação, com unidades avaliadas em torno de R$2 milhões. O modelo permite que investidores participem dos resultados financeiros
sem envolvimento direto na operação. Com um plano de crescimento robusto, a marca projeta alcançar 300 unidades nos próximos anos, garantindo uma estrutura consolidada e rentabilidade acima da média do mercado financeiro. Aí eu bato um pouco no seguinte, a gente tem academias mais novas, que ela está falando que entrou na franchise em 2019, e está adotando o modelo de cotas. Eu conheço marcas de academia que eu não vou falar, que são mais novas do que 2019, que já tem muito mais de 70 unidades operando. E de dono de um dono só, ou no máximo 2 sócios, mas aquele padrãozinho de franquia mais tradicional. Então, sobre academias, eu vou deixar o Luiz falar. Então tem coisa que eu não posso falar. Né? Mas assim, a pergunta, Luiz, sobre tudo que você já viu até agora, você acha que é verdadeiro isso que está sendo colocado aí e das outras academias? Cara, é assim, aqui ele não especifica esse cotista, ele vai pôr o dinheiro aonde, né? Não, ele fala aqui embaixo, aqui, ó. Aonde? Lê esse pedaço aqui, ó. O setor de academia segue aquecido. O setor de academia segue aquecido e queremos tornar esse mercado acessível para investidores que buscam uma oportunidade segura e promissora. Então, seguro e promissora, cara, já dizia minha avó, inveja em poupança. E mesmo assim pode aparecer o Collor e tomar teu dinheiro. Ou o Lula, né? Do jeito que tá aí no Brasil, vai saber. Mas, entendeu? Nem isso. Mas seguro e promissor pode ser um negócio promissor, mas seguro é um empreendimento. Empreendimento tem risco. Se eu conheço a sua linhagem, ela diria, meu neto invista em ouro. Depois compra ouro. Não poupança. Não, e outra, seguindo esse mesmo exemplo, eu ia perguntar, quem está cuidando da lojinha? Quem está cuidando da lojinha? O nosso modelo possibilita a participação nos lucros e expansão contínua, com segurança de um plano estruturado, explica Priscila Guiar, CEO da Gaviões. O investimento mínimo para o modelo de sócio cotista é de 100 mil, com possibilidade de aportes maiores para quem deseja uma participação mais expressiva. Cara, não tem segredo também. 2 milhões, 100 mil, a gente tá falando de 20 também. Certo? Então 20 carinha, donos de uma academia. 20 carinha que toca uma academia. E é meio óbvio, né? Se você põe 5%, você manda 5%. Se você põe 10%, você manda 10%. Tem essa... Então, assim, você tá pondo um dinheiro, é um investimento que a gente chamaria de investimento passivo, porque você não tem atuação e dificilmente, se deixasse que todos os investidores, 20 investidores, forem lá tocar a academia, você não dura uma semana. Exato. Né? Porque não consegue nem entender. Os caras não vão chegar nem a acordo como tem que ser feita a faxina. Com o aumento do interesse por investimentos alternativos e a busca por formatos mais flexíveis dentro do franchise, o programa de sócio cotista tende a se consolidar como opção estratégica para franqueadores e investidores. Essa parte aqui de 2008, do Café Dante, você já comentou, Rizzo? Isso. Mas o que a gente tira aqui de aprendizado para quem já ouviu falar ou para quem está assistindo e estuda? Abrir uma franquia usando esse modelo de cota, eu acho que a gente pode pegar aí os dois cenários. Tanto para quem está querendo abrir uma franquia usando esse modelo de cotas, quanto para um franqueador que pretende expandir com esse modelo de cotas. Eu acho que esse cenário ele não é muito bom para nenhum dos dois. Né? Porque um franqueador abrindo franquias com um monte de sócio, cara, a chance daquela unidade também não ir bem. E aí o cara quebra, pô. Então, é que essa relação piramidal... Luiz, o Ricardo fez um comentário. Eu preciso pedir para o Vitinho se ele pode colocar o selo checa e pré-checa. Olha lá. Grande Vitinho. Já tá agora, porque vocês estão fazendo... Você acabou de fazer um comentário muito importante. Obrigado, Vitinho. O que acontece? Mas não é bom para nenhum dos dois mesmo, cara. Então, mas se você pensa, é bom para uma pessoa. Porque
esse argumento ele fica muito... faz todo o sentido do mundo e assim, é como essas palestras de motivação, que o pessoal vai e sai... Cara, você vê uns vídeos na internet divertidíssimos. O pessoal vende curso para RH, de palestra de motivação, que o pessoal fica batendo no peito, parece um monte de índio no meio do treinamento de RH lá, que você olha e fala, não é possível que a pessoa está se sujeitando a isso. Mas as pessoas vão, porque alguém convenceu que isso é bom. E o cara que comprou essa palestra foi o cara do RH, que alguém vendeu essa palestra pro cara do RH, e o RH convenceu a equipe inteira a participar de um treinamento ridículo desse. Mas vai. Então, é a mesma coisa aqui. Alguém pensou, alguém teve a grande sacada e falou, olha, você precisa vender muita franquia. Ô Luiz, vamos lá. Calma. Eu não já entendi esse raciocínio. Você precisa vender muita franquia. Você está no topo aqui da relação... você está no topo da relação piramidal. Eu preciso vender muita franquia, porque eu preciso gerar um grande fluxo de caixa para esta empresa aqui de cima um dia ou virar banco ou abrir capital, fazer o IPO. Tá na cabeça de todos esses aí, que a gente já falou nesses últimos 2 programas. Ou abrir um banco, ou abrir uma fintech, né? Agora é o nome, não é mais banco, ou abrir fazer IPO. Para isso, eu preciso gerar canalizar um caminhão de fluxo de caixa. E como que eu faço isso? Não é abrindo 1, 2, 3 unidades por semestre. Eu preciso abrir de forma exponencial. Escalar o modelo. Aí como que eu faço isso? Eu tenho que ir atrás de gente. Só que gente com 1 milhão, 2 milhões, é um universo finito no Brasil. E como que eu acho mais pessoas? Fazendo clonagem de pessoas. Então eu preciso achar um monte de dolly no mercado de investidores de franchise. Vamos lá. Só que não tem dolly para franquia, para você pegar investidor. Então o que eu faço? Eu divido. Eu pego 1 milhão, vira 2 milhões, vira 1. E eu vou dividir. Mas você está trazendo que para alguém é bom. Vamos lá. Vamos pegar um grupo grande de franquia de academia, que é o grupo Biorritmo. Smart Fit, Biorritmo, os caras gigantes e não vendem cotas. Beleza. Vamos pegar uma franquia que o Riso comentou lá de depilação a laser, que saiu abrindo franquias pra caramba, não é uma questão de cotas, mas foi muito rápido o crescimento dela, que ao mesmo tempo desmoronou. Uma franquia acabada de criar. Aqui a gente tá falando de uma academia, cara, com 50 anos de história. Então você não pode pegar uma empresa com 50 anos de história queimar uma expansão fazendo cota de franquia. Não é bom nem pro franqueador, cara. Qual que é a academia? Esse é um argumento honesto, exato, bonito e eticamente bonito. Mas quantas empresas você não conhece que eram empresas às vezes familiares, empresas antigas, de repente muda a gestão, passou para a mão de puf, vira pó. Então é isso que é triste. Eu acho que a minha indagação cara, isso é triste. Eu acho que não é interessante. É arriscado você trazer, porque quando eu quero ter um sócio, eu preciso ter um sócio no qual eu confio. Não é só... Óbvio que tem gente que se associa só pelo dinheiro, porque precisa do capital. Mas você está juntando capital com operação. E essa operação precisa de pessoas tocando o negócio. Então, ou você vai virar... Porque é o mesmo problema do franqueado multi-unidades de franquia de negócios diversos. O cara investe, e muitas vezes acontece, o cara investir no escritório central, tem vários sócios aqui, nesse escritório central. Pra gente matar, eu acho que é muito simples, e a resposta você que tá assistindo já tem, e eu vou jogar essa bomba pro Riso, e ele vai nos dar a resposta. E é muito simples e fácil para saber se eu entro com cota de franquia ou não. Riso, por favor, no nosso IBGE, o nosso dinossauro das franquias, fala uma rede de franquia grande, com sucesso, com tempo, que trabalha com cota de franquia. Nome de uma. Nem grande, nem pequena, nem média. Porque aquelas que adotaram isso não chegaram a crescer porque elas desapareceram no meio do caminho pela bagunça que isso é gerado. Tá respondido. Sem comentários. Sem comentários. Boa noite. Boa noite e até o próximo Franquia Sem Segredo.